Boa noite a todos, estejamos nós unidos para o bem, unidos em prece, com o Mestre Jesus, com o Pai Tomé, com toda a nossa falange, como se estivéssemos lá na nossa casa, na Rua Progresso, 1190, iluminando a cada um de nós e a nossa família. Sempre fazemos a leitura do livro psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, Palavras de Vida Eterna. Lição número 150. Sempre agora. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Há também similaridade para as instâncias da vida e oportunidades da alma. Todas as circunstâncias significam ocasiões para o cultivo de valores do espírito, como sejam saúde, edificação; moléstia, aprimoramento; juventude, preparo; madureza, juízo; prosperidade, construção; penúria, diligência; êxito, serviço; fracasso, experiência; direção, exemplo; subalternidade, cooperação; regozijo, prudência; tristeza, coragem; liberdade, disciplina; compromisso, fidelidade; casamento, aprendizado; celibato, abnegação; trabalho, dever; repouso, proveito. As mais diversas situações do cotidiano expressam a vinda de momento adequado para que venhamos a realizar o melhor. Não te ponhas, assim, a aguardar o futuro para atender à procura da verdade e à lavoura do bem. O apóstolo Paulo, profundo conhecedor das necessidades humanas, indica acertadamente o tempo da elevação espiritual como sendo sempre agora. Lição número 150. Sempre agora. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Boa noite a todos. As palavras do Emmanuel sobre essa carta de Paulo, elas pontuam muito fortemente em proveito do tempo, o proveito da situação, mas muitas vezes a gente, na vida pessoal, a gente consegue perceber que passamos naturalmente por momentos, às vezes, de adoecimento. Tem horas que temos mais tempo para repouso, tem tempos que nós estamos com a vida mais corrida. Mas, nesse quesito, o Emmanuel traz para a gente, nesse momento de reflexão, que, independente da situação, nós podemos torná-la proveitosa para a edificação do espírito. Ele traz palavras sobre a questão de aderirmos nossas responsabilidades mediante a prosperidade, ou mediante a um tempo que nós temos a mais para repouso, mas também fala das proveitosas lições que nós podemos tirar de momentos de adversidade, momentos de, às vezes, adoecimento do corpo, ou até mesmo adoecimentos espirituais, que naturalmente todos nós estamos sujeitos a passar, e que podem se tornar situações muito proveitosas para na edificação do nosso espírito. E que naturalmente, se a gente lembrar, toda criatura que aspira à iluminação espiritual, ela está naturalmente sujeita a passar por dificuldades, sendo que dificuldades, provações, desafios fazem parte da natureza da vida. A vida é como se fosse uma roda gigante ou uma montanha-russa. Você não pode estar sempre em cima. Você vai ter altos, vai ter momentos que você vai estar embaixo, mas é uma questão de ciclos. Estando em cima, estando embaixo, é sempre um momento mais proveitoso para extrairmos lições do Espírito. O próprio Jesus não prometeu para os seus apóstolos uma vida de abundância material,
uma vida cheia de regalias. Pelo contrário, ele até alertou eles sobre as dificuldades, as provações que os apóstolos iriam passar, as perseguições, mas também prometeu que todo homem, toda mulher, toda criatura que aspirar pelo reino de Deus e se empenhar em buscar esse reino, vai ter o que procura, né? Ele mesmo diz, né? Antes de tudo, procurem o reino de Deus, que todo o resto será acrescentado. Então, o Emmanuel trata muito bem a questão da prudência, a constância no bem, quando nós estamos numa situação de maior vantagem material, ou até mesmo quando nós estamos espiritualmente mais bem dispostos, ele traz essa questão de nós aderirmos às nossas responsabilidades e fazermos o nosso melhor. Atualmente, nos momentos de adoecimento, é muito proveitoso a gente ter reflexões. Às vezes nós passamos por provações constantes que acabam voltando, toda hora, às vezes nós simplesmente passamos por a mesma provação várias vezes, mas essas situações onde nós passamos pelas dificuldades são um momento oportuno para fazermos uma reflexão, para nós revermos a nossa casa mental. Às vezes o adoecimento pode ser até um próprio descaso com o corpo. Nós sabemos o quão importante é uma boa alimentação, a prática de exercícios físicos. Então, naturalmente, devemos rever tanto o que passa pela nossa mente, quanto do próprio cuidado que nós temos com o corpo. E no momento, às vezes de repouso, a gente pode aproveitar, às vezes, para estudar um tópico ou uma habilidade que nós não temos, que pode ser muito proveitosa, tanto para o nosso trabalho aqui, contribuindo, ou seja, com o Centro Espírita, ou com projetos assistenciais, como nós temos com o Novo Céu. Desenvolvimento dessas habilidades podem se tornar muito úteis nesses trabalhos. Ou até mesmo no nosso próprio ofício, nós podemos desenvolver novas habilidades que nos tornam um profissional mais conhecedor do próprio ofício, e dessa forma nós podemos fazer muito bem com o que nós trabalhamos no dia a dia. Nós vemos, agora vai ter no dia 15 o Dia dos Professores, e vemos constantemente que professores estão toda hora se renovando, estão inovando o seu método de aprendizado para transmitir o conhecimento para as novas gerações. Nós vemos professores que atualizam com as notícias das descobertas científicas para passarem o melhor para os seus alunos. E dessa forma, a nossa nova geração irá reter conhecimentos muito proveitosos. Então, nós podemos fazer bem com o nosso próprio ofício, nosso trabalho do dia a dia. E Emmanuel finaliza muito interessante, de forma muito bonita, essa mensagem, falando que é sempre um tempo proveitoso. Às vezes nós temos nossos sonhos, que gostaríamos de correr atrás, e acabamos achando que nós não somos capazes de correr atrás desse sonho, ou que nós não estamos capacitados ainda para correr atrás daquilo, desses nossos desejos mais puros do nosso espírito, que nós gostaríamos de tanto realizar, mas que esse momento que nós estamos vivendo, o momento que cada um está vivendo, é o mais proveitoso possível para, às vezes, realizar esse sonho. Às vezes não da forma que a gente gostaria que fosse. Talvez o desafio, às vezes, um pouco maior que nós gostaríamos que ele fosse. Ou talvez esse sonho não vai se desenrolar da forma que nós queremos. Mas como o próprio apóstolo Paulo, que tanto queria servir Jesus, que gostaria também de pregar o evangelho em Roma, no próprio livro Paulo e Estevão, ele fala, né, o mestre vai de encontro ao Paulo e fala que sim, ele iria realizar o sonho dele, mas que não seria da forma com que ele imaginasse. E de forma muito humilde, de uma forma muito abnegada, o apóstolo Paulo se coloca a serviço do mestre. E nós já conhecemos como essa obra se desembolou de uma forma muito bonita, de uma forma muito corajosa. Então, agora vamos elevar nossos pensamentos ao Mestre Jesus e agradecer por este dia, pela semana que passou e final de semana que está por vir. Agradecer por este feriado e celebrarmos o Dia das Crianças,
orando pelos nossos acolhidos do Projeto Novo Céu, que apesar de estarem numa situação no corpo, que nós podemos considerar de uma forma um pouco limitada, podemos também ver o sorriso em seus rostos, o olhar amoroso que eles nos transmitem, a alegria nas coisas mais simples, os momentos mais felizes que eles transmitem com o olhar. Às vezes são momentos que para nós não damos tanta importância todos os dias, mas que eles nos ensinam a humildade, a alegria de viver, a paz em todos os momentos da vida. Crianças essas que nosso projeto acolhe com muito amor e que nós gostaríamos de pedir para a Falange Unidos para o Bem, para o Mestre Jesus, que ampare este trabalho muito bonito, ampare essas crianças, mas todas as crianças, sejam crianças nascidas em berços mais humildes, ou crianças nascidas em berços mais abastados, que todas as crianças dessa nova geração que irão viver nesse mundo de regeneração possa ter em seus espíritos a verdadeira alegria da simplicidade, da humildade, a alegria de fazer o bem ao próximo, que entender que às vezes o mal que nós fazemos ao próximo é o mal que fazemos a nós mesmos, e todo o bem que nós fazemos ao próximo é o bem que nós fazemos. Possam ser iluminadas pelo Mestre Jesus e que todos nós possamos contribuir para a sua formação, para a sua educação, sua educação psicológica, sua educação mental, sua educação em seus futuros ofícios, em seus futuros trabalhos, e todos nós possamos contribuir para esse novo mundo, para essa nova era de luz, para essa nova era de paz, para essa era tão prometida pelos Espíritos. A todos nós, e dai-nos o entendimento que se nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, nós podemos fazer esse mundo um lugar melhor. Ajude-nos a entender todos os dias e renovar nossos pensamentos todos os dias. O reino que nós tanto clamamos na oração que o Senhor nos ensinou vive em nosso espírito e que nós devemos procurá-lo todos os dias. Dai-nos o privilégio de participar das suas boas obras, Mestre. Dai-nos a humildade, a caridade verdadeira. E também gostaríamos de pedir que no dia 15, dia dos professores, que todos aqueles mestres e ex-mestres aqui na Terra sejam também muito bem agradecidos, pois todos nós, que um dia fomos alunos, ou um dia também seremos alunos, que nós possamos sempre agradecer aqueles que estão dispostos a ensinar, a educar, seja educação espiritual, seja educação nas escolas, os nossos mais sinceros agradecimentos àqueles que dedicam suas vidas à educação e a esse trabalho de amor à nova geração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm nos ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Amém.